Queridos amigos da Web Rádio Chico Xavier, de Campina Grande, é um grande prazer poder estar falando aqui com vocês. Meu nome é Nazareno Feitosa, sou trabalhador do movimento espírita aqui em Brasília, natural de Fortaleza, nordestino aí como vocês, e quero saudar os nossos amigos da Rádio Chico Xavier, aí de Campina Grande, especialmente o nosso irmão Ivan Farias e todos os demais que se dedicam a esta iniciativa tão importante que é a divulgação da doutrina espírita para muitos corações. Chico Xavier é, sem dúvida, meus amigos, um dos exemplos mais fortes que nós podemos ter de transformação moral. A vida deste homem é extraordinária e uma palestra é impossível falar de tantos e tantos casos, de tantas e tantas lições, de tantas e tantas obras e tantos ensinamentos que Chico Xavier foi portador para todos nós. Então eu acho a iniciativa maravilhosa, parabenizo a todos vocês, convido a prestigiarem a programação da rádio e façam como eu. Sempre que você estiver ali, aquele é um momento em que a fé está um pouco vacilante, acompanhe, veja a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier. Não tem como a gente ter dúvidas. Este verdadeiro apóstolo de Jesus deixou um grande legado para todos nós. E através não só das suas obras, mas também do seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, nós podemos levar uma grande ajuda a muitos corações. A doutrina espírita pode salvar muitas pessoas do suicídio, do crime do aborto, da mediunidade torturada, do sofrimento, da depressão, das obsessões graves, das mãezinhas que têm a vida destroçada por causa da perda de um filhinho querido. Então vamos levar essa grande transformação ao nosso país e a todo mundo através de iniciativas como esta. Emmanuel, no livro Estude e Viva, no capítulo 40, vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, um grande abraço a vocês. Soube que em breve vocês terão a TV Chico Xavier e parabenizo mais uma vez a iniciativa. Acompanhe a programação pelo site www.radiochicoxavier.com.br. Grande abraço. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier.com, mais uma vez ao vivo, a Sintonia do Bem, com o programa Alegria de Viver. Programa esse que tem como objetivo justamente atingir diretamente aquelas pessoas que hoje estão passando por problemas difíceis, aqueles que se encontra num processo de depressão ou de uma tristeza que não encontra justamente os caminhos para que possa sair desta situação. E hoje, especialmente, resolvemos fazer
um evangelho e falar de evangelho. Mas antes queremos dar uma boa noite a Érica Mendonça, a Sônia, a Cristina, a Selma, a Clarice. Vamos ver mais quem está conosco. Maria Pontes, muita paz, muita luz. E, como falamos, hoje resolvemos falar de um dos temas do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, já que esse programa é dirigido a todos nós, mais diretamente àqueles que se encontram hoje com a situação que acha que não tem solução e que a melhor forma de resolver o problema é fugir deste problema, às vezes de forma tão drástica que, quando realizado, vai perceber que a vida continua pulsante no outro lado da vida e levamos conosco os problemas que aqui criamos, que aqui pensando que iríamos fugir deles, e muito mais multiplicado do que nós imaginamos, além dos dramas de consciência por ter infringido a lei de Deus, justamente em ter dado cabo de sua própria existência, o quanto a Deus que só Ele pode, aquele que nos deu a vida, a oportunidade da reencarnação, poderá nos tirar dela no momento em que achar necessário, para nos prepararmos para um outro retorno, até que possamos aprender as lições de que necessitamos. Então resolvemos falar sobre, até fazermos um evangelho, no lar, um grande evangelho no lar, com o tema e o capítulo 19, a fé transporta montanha. Imaginemos que estamos fazendo um evangelho no lar com todos juntos, e de forma bem multiplicada, porque o lar de cada um de vocês aqui se encontram também ligados aos estúdios da TV e da rádio Chico Xavier. O poder da fé, resolvemos falar de fé porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, é justamente a falta de fé de que tudo será resolvido no momento certo, na hora certa, no tempo certo, e que essa alavanca de mover as problemáticas da vida não foi tão bem trabalhada na existência. Então vamos ler alguns trechos, podemos comentar, vocês podem também fazer as suas colocações acerca do, afinal estamos fazendo um evangelho no lar. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem aproximou e lançou-se de joelhos aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus alcançado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se estivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali,
e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Queremos deter justamente essa última frase, pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, que é justamente as montanhas de problemas que vez ou outra achamos que é maior do que as nossas forças. E a fé nos faz justamente remover essas montanhas, né, e deixá-las ao longe, e assim continuarmos a nossa vida na esperança de que tudo vai ficar bem. Érica coloca: mais do que nunca não adianta fugir dos problemas, temos que resolvê-los. Demonstração justamente de falta, né, de fé. E continuando, Kardec diz: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si, mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trata das melhores coisas. O preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso, a humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. E é justamente o que mais precisamos exercitar, porque a fé é aquela certeza de que tudo vai acontecer de melhor. É como a questão da reencarnação. A concepção do espírita é que não deve acreditar na reencarnação. Isso é uma verdade. Mas ter a certeza do que ela existe. Porque quando a gente crê, em algum outro momento nós não vamos ter mais a certeza ou crer e achar que aquilo é uma verdade. Mas quando temos a certeza, isso já está convicto dentro de nós que ela existe. Aí nós vamos pautar a nossa vida diferentemente de quando temos o conceito de crer. Da mesma forma é a fé, é ter a certeza que os nossos problemas que nós temos depende de nós, a força que nós poderemos impulsionar do nosso interior para mover essas montanhas que dificultam a nossa caminhada. Uma certa feita eu vi um conceito de fé muito interessante, e o conceito diz o seguinte: imaginemos uma sala totalmente, hermeticamente fechada e sem luz, onde não conseguiríamos ver nem um milímetro à nossa frente. E por um momento nós nos jogamos no alto, para a frente, e ter a certeza que nós iremos cair nos braços de Deus. Esse é o conceito de fé mais assim interessante e maravilhoso que poderíamos ouvir, porque essa é a realidade. Nós devemos ter a certeza
de que tudo que nós estamos passando irá um dia assim resolver, né? E se essas dificuldades vêm, essas provações e essas expiações, estão conosco porque nós escolhemos estar com elas, por conta de problemas, por conta do nosso comportamento e nossas escolhas do passado. Então a nossa vida é como se estivesse nessa sala hermeticamente fechada e sem luz. E vamos caminhando na certeza que nós vamos encontrar lá na frente Deus dentro de nós, sem nem pestanejar, nem se incomodar com as dificuldades que chegam, né, à nossa frente. Continuando, em outra acepção, entende-se como a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, pois assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. E essa grande coisa pode ser justamente um problema que achamos que é maior do que o nosso, né? E com a nossa escolha, com a nossa força de vontade, a nossa fé, certeza de que essas coisas irão passar, e com essa força nós estaremos justamente deixando de lado essas problemáticas que achamos que nunca vai acabar. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é a prova da fraqueza e de dúvida em si mesmo. Então, para aqueles o qual nós estamos direcionando mais, aqueles que se encontram nesse momento com ideações suicidas, ou com processo de depressão, existe dentro de nós a força, as possibilidades que precisamos para resolver os nossos problemas. Assim, Deus não era infinitamente bom, né, infinitamente sábio, porque Ele criou, nós somos a sua criatura, e Ele não criaria, vamos dizer assim, os seus filhos com todos os recursos, as características, os caracteres de bondade e de luz, né? Assim sendo, estaria faltando algum atributo a Deus, né? Mas Ele nos dá o livre-arbítrio na caminhada da nossa evolução para que possamos desenvolver essas aptidões que estão inatas desde a nossa criação. No nosso período de evolução, poderíamos ter escolhido, né, o caminho do bem, mas muitas vezes as nossas escolhas, que foram as nossas sementeiras naquele momento, estamos colhendo e vamos colhendo de forma parcelada nas nossas existências, imaginando sempre que a bondade de Deus, a misericórdia, é bem maior e infinita em relação a nós, principalmente porque Ele permite que as nossas faltas sejam, vamos dizer assim, pagas de acordo com as nossas forças. Então nada vem além de nossas forças.
E se fugirmos do nosso problema, estaremos aumentando ele mais na frente. Nós não sabemos o grau de aumento das nossas dificuldades quando resolvemos fugir dessa existência. A começar justamente quando chegamos no outro lado, que vamos nos deparar com a nossa própria consciência, os nossos dramas de consciência. Não se deve confundir a fé com presunção, isso é bem interessante. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui, deposita, mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumentos da vontade divina, nada pode sem Ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em nosso auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhes são infligidas. Então, o atributo da humildade deve ser exercitada, porque de outra forma nós estaríamos na certeza dessa fé e com a presunção de que nós mesmos poderemos resolver os nossos problemas sozinhos. Senão não teríamos os nossos anjos de guardas, os amigos espirituais que estão sempre ali nos assessorando, nos incentivando para fazermos as escolhas certas. Enfim, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ele fala aqui justamente do fluido cósmico universal que, através da nossa vontade, do nosso pensamento, nós modificamos esse fluido universal e criamos imagens mentais, né? Então, se nós manipulamos esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima para todas as coisas, de forma positiva, em acreditar que tudo vai dar certo, nós estaremos modificando, criando o nosso próprio fluido vital, criando as próprias armas para nos ajudar, para nos fortalecer, né? Aquilo que nós pensamos, estamos criando formas mentais, seja qual for, né? Estamos manipulando o fluido cósmico universal através do nosso pensamento. Quando o nosso desejo é forte de encontrarmos a saída para os nossos problemas, nós estamos criando as forças, pensamentos que nos ajudarão a sair das nossas dificuldades. Ao contrário, estamos enveredando mais ainda na nossa problemática. Então, continuando, é por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses circulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios. É justamente aquela questão do Evangelho de Mateus que lemos no começo, né? O poder da fé faz com que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos disse que nós poderíamos fazer, o que Ele faz e muito mais, mas vai depender justamente da fé que nós temos cultivado dentro de nós e na nossa prática. Finalizando o capítulo, prodígio mais que não passam de efeitos de uma lei natural, desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tinhas fé.
Então, esse foi o capítulo que escolhemos na noite de hoje. Érica diz: é acreditar que tudo é possível. Acreditando nisso, tudo conseguiremos. E é isso. Exercitar essa fé constantemente é importante, porque as problemáticas que surgem, nós vamos trabalhar tranquilamente. Imagina as dificuldades que Chico teve, as dificuldades que Madre Teresa de Calcutá teve, Irmã Dulce, Gandhi e outros que vieram à Terra e deixassem de lado o que eles tinham que fazer, porque passavam as dificuldades. Mas eles usaram essa dificuldade em favor próprio e não se arrefeceram das suas missões. Colocavam, acima de tudo, a postura da fé. Quando alguma dificuldade aparecia, a Maria Teresa, ela disse: não, isso vai acontecer, estou precisando disso, então Deus vai nos dar. Daqui a pouco aparecia um donativo, aparecia um alimento, aparecia alguém que estava doando alguma ajuda, algum alimento, alguma coisa. Quer dizer, ela tinha a certeza de que aquilo iria acontecer, porque ela estava trabalhando para o bem. Quer dizer, nós temos o exemplo de como nós devemos nos portar diante das dificuldades. Assim sendo, finalizando o programa de hoje, alegria de viver, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos, né? E usar, como Érica diz, as dificuldades como aprendizado de vida, como muitos usam e se saem muito bem. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar o lar de cada um de vocês, e que as nossas vibrações agora unidas possam ser direcionadas para os nossos irmãos suicidas, mas também aqueles que ainda se encontram em processos de ideação, para que tirem essas ideias da cabeça e comecem a pensar na vida e voltem o mais rápido possível à alegria de viver. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos proteger e possa nos iluminar agora e sempre. Logo mais estaremos fazendo um momento com Chico Xavier.